Aleluia. Todos acharam aí Gênesis capítulo 1, versículo 1? Amém? Está na tela também. Assim diz a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Até aqui, em nome de Jesus. Lidiane, pega para mim aqui, por favor. Vamos orar? Mais uma vez? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor, e que a Tua maravilhosa vontade se estabeleça nesta noite mais uma vez. Que Tu possa estar, ó Deus, falando com a Tua igreja, falando conosco, porque nós precisamos, necessitamos, nós somos carentes, precisamos, Deus, a cada dia ouvir-te mais. Ser instruído pela Tua palavra, ser alimentado por ela, ser edificado por ela, de modo que as nossas vidas sejam afetadas, meu Senhor. Não permita que saiamos daqui da mesma forma como entramos, porque na Tua presença, Senhor, sempre há algo para acontecer. Então, meu Deus, que a expectativa esteja em Ti e não no homem. Que a expectativa, meu Deus, esteja na Tua poderosa palavra. Ó Deus, a voz é do homem, mas a palavra é de Deus. Então, Senhor, fala conosco pelo poder da Tua palavra. Quem crê diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês acerca do livro de Gênesis. É algo que Deus colocou no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Inclusive, eu até iniciei um estudo não, é uma leitura com estudo. Propus aos jovens lerem a Bíblia aí de Gênesis a Apocalipse, começando, obviamente, pelo livro de Gênesis. E Deus, quando eu estava lendo o livro de Gênesis, Deus ministrou, através do seu Santo Espírito, uma palavra para o meu coração. E eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Aleluia. Queridos, quando nós lemos o livro de Gênesis, sem dúvida nenhuma, o livro de Gênesis, ele é um tanto contestado, né, aí pela ciência, mas nós que estamos dentro de um contexto de igreja, nós sabemos que Deus, de fato, é um Deus criador, o Deus que estabelece a ordem sobre o caos, Deus que começa a fazer tudo segundo o conselho da sua vontade. E a Bíblia fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra princípio aqui não está dizendo que Deus teve início. A palavra princípio aqui indica que no princípio do tempo Deus já estava sobre o tempo. Deus não está limitado ao tempo, embora tenha criado o tempo. Então Deus, Ele, na revelação que Ele dá a Moisés, observe que Moisés, ele foi criado ali no Egito durante 40 anos. É interessante relatar isso aqui, porque o livro de Gênesis nada mais é, assim como os demais livros, uma revelação poderosa de Deus. Porque Moisés não estava na criação quando Deus estava criando as coisas. Moisés não estava ali como espectador quando Deus estava formando todas as coisas. E é interessante porque Deus faz algumas perguntas a Jó, quando Jó começa a questionar Deus, o porquê que ele estava passando aquilo.
E Deus, no capítulo 37 do livro de Jó, Deus começa a perguntar a Jó: onde estava tu, Jó, quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Dize-me se tu sabes. E Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. Obviamente que Jó, no capítulo 42, ele dá a resposta: bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos ou planos podem ser impedidos. Eu falei de coisas que não conhecia, coisas que para mim era algo obscuro. Por isso me abomino no pó e na cinza. Aleluia. Deus é o Deus que faz e quando Ele quer, Ele se revela. Deus revela a Moisés, criado no Egito, só que tirado do Egito para cumprir um propósito, porque quando Moisés, ele havia nascido, ele estava dentro de um contexto completamente diferente daquilo que certamente seus pais gostariam. Moisés estava ali no Egito, por quê? Lembra de José? Quando José estava ali governando no Egito, ele traz toda a sua família para o Egito, porque agora ele era governador do Egito, e ele tinha autonomia, ele tinha um certo poder, porque assim Faraó o deu, e ele traz a sua família. Então Moisés vem ali justamente por conta da família de José, e Deus guarda ali Moisés, e Deus levanta quem para poder cuidar de Moisés? Levanta a própria filha de Faraó. Deus começa a cuidar de Moisés na casa do inimigo, porque quando Deus ordena, até o inimigo obedece. Porque quando Deus começa a fazer as coisas, até o inimigo obedece. Então Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, como eu disse aqui semana passada, nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Deus opera, Deus faz, Deus realiza. E é justamente sobre isso que nós iremos falar aqui. O poder criativo de Deus, mediante a sua palavra. Aleluia. Princípio não é Deus no princípio como um ser criado, mas um Deus eterno que não existe início, não existe meio e não existe fim. A Bíblia relata que Ele é o alfa, primeira letra do alfabeto grego, Ele é o ômega, última letra do alfabeto grego, Ele é o início, Ele é o fim, Ele faz todas as coisas, Ele é um Deus tão grande que Ele está além dos limites do mundo, e a teologia fala que isso é transcendência. Mas Deus também, Ele é imanente, porque Ele se revelou na história através do seu Filho, e Ele é conhecido como Deus Emanuel, o Deus que se encarnou, o Deus que se revelou, porque João dá testemunho de Deus no Evangelho que traz o seu nome. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo ali é o Logos, é a palavra. O Verbo ali mostra quem de fato era, o próprio Deus encarnado, o próprio Jesus Cristo que estava ali. E João dá testemunho de Jesus na criação, porque na criação não existe só Deus atuando, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, regendo todas as coisas, governando todas as coisas, fazendo todas as coisas. Aleluia. Deus é o Deus que se revelou para Moisés. Porque, observe algo curioso, Moisés, como eu disse, foi criado dentro de um contexto egípcio. Ele pensava como egípcio, ele falava como egípcio, ele comia como egípcio, ele tinha um costume egípcio. Ele não tinha um costume hebreu, embora sendo hebreu, porque o contexto que ele vivia era o contexto egípcio. Criado nas melhores escolas, nas melhores faculdades. E para um egípcio da época, o homem era derivado de minhocas que o rio Nilo produzia. Que coisa, não?
o homem era o resultado de minhocas que o rio Nilo, que para eles era um deus, que era, né, algo fértil para o povo egípcio. Mas quando Moisés ele relata o livro de Gênesis, quando Deus dá a revelação, Moisés escreveu 5 livros, né, o Pentateuco ali. Olha o que Moisés fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 26 do capítulo 1, Deus revela a Moisés, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quem foi que revelou a Moisés isso? Foi o Egito ou foi de fato Deus eterno? Deus é aquele que revela. Eu disse aqui semana passada, quando você começa a caminhar com Deus, Deus vai se revelando a você. Quando você começa a se relacionar com Deus, e se relacionar com Deus não é vir à igreja só apenas. Se relacionar com Deus não é ouvir só um louvor. Se relacionar com Deus é conhecer o verbo vivo que desceu do céu. É conhecer a sua palavra, o Logos vivo. É conhecer quem Ele é, mediante aquilo que Ele já se revelou na sua palavra. Conhecer a Deus é isso. Que conheça a Ti, ó Deus, o único e verdadeiro Senhor. Jesus dando testemunho em João capítulo 17, versículo 3. Então, Deus revela o Gênesis, além dos outros livros do Pentateuco, para Moisés. É interessante notar que Gênesis capítulo 1 fala da criação. Gênesis capítulo 2 fala da árvore da vida. Apocalipse capítulo 21, aqui é o início, Gênesis, o começo de todas as coisas. Esses 2 capítulos não falam sobre pecado. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia não falam sobre pecado. Os 2 últimos capítulos da Bíblia também não falam sobre pecado. Gênesis capítulo 1 fala da criação. Gênesis capítulo 2 fala da árvore da vida. Apocalipse capítulo 21 fala de uma nova criação dos céus e da terra, a nova Jerusalém que desce ataviada para o noivo, aonde nós veremos ela descer dos céus. João tem a revelação, aonde Jesus revela que naquele dia a nova Jerusalém estará descendo do céu, aleluia, ataviada para a noiva, que foi lavada, que foi remida, que foi purificada no sangue do Cordeiro. Assim como Gênesis 1 fala da criação, Apocalipse 1 fala da nova criação. Assim como Gênesis 2 fala da árvore da vida, Apocalipse capítulo 22 também fala da árvore da vida. Aleluia. E é interessante porque Jesus está dizendo aqui, ou melhor, Deus está dizendo aqui: eu tenho um começo e eu tenho um fim. Eu sei como começou, eu sei como terminará. A ciência não sabe como tudo começou e ela não sabe como tudo vai terminar. E uma palavra aqui do professor Adalto Lourenço, que é um físico, que ele é pastor e ele é teólogo. Ele diz assim: a ciência está em busca da verdade, enquanto que a Bíblia é a verdade. A ciência está em busca da verdade, enquanto que a Bíblia é a verdade. Eu não preciso da ciência para poder comprovar a Bíblia. Eu preciso tão somente daquilo que eu tenho hoje, o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que testifica as palavras da Bíblia no meu espírito. A palavra de Deus é inerrante, é infalível. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus sustentou e sustenta todas as coisas, porque pelo poder da sua palavra os mundos foram criados. Pelo poder da sua palavra você está aqui hoje desfrutando da presença dele. Pelo poder da sua palavra o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Pelo poder da sua palavra ele fez do caos, da desordem,
ordem. Aleluia, glória a Deus. Mas a primeira coisa que Deus cria no princípio é os céus. E é interessante porque no Gênesis Deus mostra como Ele é organizado, como Ele coloca limites. E aqui a gente aprende como Deus, Ele começa a criar, e Ele começa a estabelecer a ordem, e Ele começa a estabelecer os limites. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de limites. Deus não vai dizer sim para você todas as vezes que você quiser, porque Deus também diz não. E às vezes o não de Deus é melhor do que o sim, em certas situações, porque o não de Deus é protetivo. A porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Porta é proteção para quem está dentro, é segurança para quem está dentro, e acesso para quem está fora. Muitas vezes Deus estabelece limites na minha vida e na sua vida, porque Ele sabe do amanhã. Ele trabalha de uma forma que nós não conseguimos compreender. Deus não está no ontem apenas, Deus não está no hoje apenas, Deus não está no amanhã. Para Ele, na verdade, não existe passado, nem presente, nem futuro, porque Ele habita na eternidade. Ele habita na eternidade. Não existe passado, presente, nem futuro para Deus. Mas obviamente que Ele utiliza disso tudo para trabalhar na minha vida e na sua vida. Deus estabelece as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aleluia. Deus, Ele é eterno. Deus está acima de todas as coisas. E a primeira coisa que eu observo aqui é que Deus começa com os céus, não com a terra. Quem governa a sua vida é os céus ou é a terra? Porque Deus está dizendo para mim e para você, quem deve governar, quem deve vir primeiro, aquilo que muitas vezes nós colocamos como prioridade, tem sido o quê? Tem sido a terra ou os céus? Porque aqui na criação, Deus nos ensina um princípio: os céus vêm primeiro, a terra deve vir depois. O que você tem colocado como prioridade na sua vida? Os céus ou a terra? O que governa você? Os céus ou a terra? O que é que move você? Os céus ou a terra? Aleluia. Mateus 6,33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Se você quer mais de Deus, busque a Ele em primeiro lugar, coloque Jesus em destaque na sua vida, coloque Ele no trono do seu coração, não coloque ninguém, não coloque pessoas, não coloque coisas. Jesus deve governar e ser o primeiro na sua casa, na sua vida, porque a partir disso, Ele começa a fazer as outras coisas, Ele começa a suprir as suas necessidades. Não pode se inverter a ordem. Primeiro é Deus, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. A pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim e para você hoje é: você tem colocado Jesus em primeiro lugar na sua vida? Você tem colocado Jesus em primeiro lugar na sua vida? Você vive por desejo, você vive por necessidade ou você vive por propósito? Analise essa pergunta e responda para você mesmo. Se nós vivermos por desejo, nós podemos incorrer em alguns erros. Se nós vivemos por necessidade, nós também podemos incorrer em alguns erros. Abraão tinha necessidade, foi para o Egito porque estava passando fome, mas ele tinha uma palavra da parte de Deus: eu te chamei, Abraão, e eu vou suprir todas as suas necessidades, Abraão. Porque quem Deus chama, Deus supre. Quem chama, Deus se responsabiliza. Será que Deus vai me chamar e vai me deixar no meio do deserto, sem o maná,
sem codornizes no arraial, sem água vindo pela rocha? Será que Deus é irresponsável de chamar você e de falar, me coloca em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver o que eu vou fazer, e te abandonar? Jamais. Eu disse aqui, Deus é inalterável, Deus é imutável, Deus não pode mentir, porque Ele não pode negar a si mesmo. Aleluia. Ele não pode negar a si mesmo. Então quando Deus ele fala, o poder criativo da sua voz começa a acontecer naquilo que Ele verbaliza, naquilo que Ele fala. Aleluia. Muitas vezes nós queremos algo da parte de Deus, nós queremos viver o sobrenatural de Deus, mas o que nós estamos fazendo para que o sobrenatural de Deus aconteça na minha vida? O que é que nós estamos fazendo? Mas eu preciso fazer alguma coisa, Valdeir? É uma parceria, meu irmão. Deus trabalha com parceria com o homem. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Toda ação há uma reação. Essa é a lei da física. Com Deus também funciona da mesma forma. Se eu me achego a Deus, Ele também se achega a mim. Porque para que haja o milagre, Deus precisa trabalhar na impossibilidade. Para que Deus possa fazer aquilo que eu não posso fazer, eu tenho que acreditar e colocar Ele como prioridade na minha vida, prioridade na minha casa. Deixa eu fazer uma oração aqui, queridos, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, é o Senhor que governa todas as coisas. No nome de Jesus, toda e qualquer ação das trevas neste momento, Senhor, eu dissipo pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Toda manifestação maligna agora, eu desfaço no nome de Jesus. No nome de Jesus, toda atmosfera maligna sobre esse lugar, todo peso espiritual, toda ação de demônios agora, no nome de Jesus, eu repreendo e cancelo, no nome poderoso de Jesus. Ó Deus, faz aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, e não deixa que espíritos malignos possam atrapalhar o fluir da Tua palavra, Senhor. A palavra é Tua, não é do homem, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Aleluia. A descrição da terra no versículo 2 diz que ela era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É interessante porque o Espírito de Deus estava pairando sobre aquela atmosfera. O Espírito Santo de Deus estava ali observando todo o caos que havia sido criado por Deus. E é interessante porque o caos começa a ser transformado quando Deus começa a dizer. Quando Deus diz, tudo que Deus falou na Bíblia, Ele se cumpriu, e tudo que Deus falou na Bíblia vai se cumprir. Se você tem uma palavra da parte de Deus, querido, pode ter certeza, essa palavra, se foi a palavra rema, porque é a palavra logos, mas é uma palavra que é revelada, chamada palavra rema. Se você recebe uma palavra de Deus, semana passada eu recebi uma palavra de Deus aqui sobre recomeço. Eu estava em casa, o Espírito Santo falou recomeço, e eu liberei uma palavra aqui, e algumas pessoas vieram aqui, e depois do culto, durante a semana, algumas pessoas, melhor, uma pessoa em específico, na verdade algumas pessoas, me procurou, dizendo respeito a justamente aquela palavra que foi liberada da parte de Deus aqui no altar. Deus, quando Ele fala no seu espírito, pode ter certeza, tem endereço, tem
endereço. Quando Deus fala algo, Deus ele quer atingir um alvo. Eu não sei quantos alvos estão aqui nessa noite, mas Deus tem uma palavra direcionada para você nessa noite, em nome de Jesus. Ele tem uma palavra direcionada para você nessa noite. Eu não sei qual palavra é, mas eu tenho certeza. Fica atento que Deus pode mudar o seu destino hoje. Aleluia, porque Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus disse, querido, é interessante isso aqui, porque o poder criativo de Deus, através das palavras, observe quando Deus, ele fala em Isaías capítulo 55, versículo 11. Bota para mim, por favor, Isaías capítulo 55, versículo 11. Aqui é Deus dizendo ao povo de Israel acerca daquilo que ele faz. Isaías 55, 11, dizendo assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual a enviei. Deus, ele não joga a palavra ao vento. É por isso que toda palavra que sai da boca de Deus tem endereço certo. Deus, quando fala, ele fala com uma finalidade. Aleluia, glória a Deus. Ele fala com um objetivo. Ele quer alcançar pessoas. O poder criativo da palavra, basta tão somente nós acreditarmos como aquele centurião romano que tinha um servo em sua casa que estava doente, e Jesus queria ir à sua casa. Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno de receber em minha casa, basta tão somente uma palavra e o meu servo estará curado. Aleluia, olha que fé. Jesus destacou a fé daquele homem. Ó homem, grande é a tua fé, faça-se conforme a tua fé, vai. E naquele mesmo instante, aleluia, aquele homem ficou curado. O que você precisa hoje? É de uma palavra? Deus pode liberar uma palavra para você hoje. E o que você está vivendo hoje, que pode estar de ponta cabeça, pode mudar amanhã. Ele pode fazer isso. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso é possível que aconteça, porque é a palavra de Deus que está sendo liberada, é a palavra de Deus que não volta vazia, é a palavra de Deus que dá ordem ao caos. Como é que está a tua vida hoje? Está sem forma, está vazia? Deus, ele quer preencher esse espaço vazio em você hoje. Deus quer mudar essa forma que está em deforma. Aleluia, porque o pecado pode deformar, mas Jesus ele transforma. O pecado pode deformar a criação do homem, como de fato deformou, mas Deus é o Deus que transforma o homem, que limpa o homem, que coloca o seu espírito nele e faz dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não sei como você está vivendo, mas Deus, ele pode mudar a sua situação. Eu não sei qual é o seu anseio, mas se você está aqui nessa noite, eu entendo que você veio buscar uma palavra de Deus. Você veio se alimentar da palavra. E de fato, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sai da boca de Deus. E essa palavra no grego, no original é rema, sai da boca de Deus. Ou seja, é uma palavra específica, é uma palavra que pode trazer um poder de transformar circunstâncias. Essa palavra está sendo liberada hoje. Você pode agarrar essa palavra e amanhã você pode desfrutar dela, porque o poder criativo de Deus, ele começa a agir nessa noite pelo poder da sua palavra. Aleluia, pelo poder da sua palavra. Ela não sai vazia, ela não volta vazia, ela cumpre um propósito, ela vai atingir pessoas. E se tem pessoas aqui que estão andando nessas circunstâncias,
vazia, sem forma, ou seja, um caos. Deus é aquele que é especialista em transformar. Deus é aquele que é especialista em mudar quadros. Deus, ele é especialista em mudar histórias. Talvez você tenha vivido a sua história até aqui, mas eu quero te dizer, deixe de viver a sua história e venha viver a história que Deus traçou para você. Deixe de viver os seus planos e venha viver os planos que Deus estabeleceu para a sua vida. Porque o fato de Deus ter criado um plano para você, olha o que eu vou dizer. O fato de Deus ter criado um plano para você, não quer dizer que esse plano ele vá se concretizar. Por quê? Porque Deus te deu o poder de escolha, livre arbítrio. Você escolhe, você decide. Ele quer, ele já estabeleceu um plano, ele deseja, ele anseia. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz: te proponho a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Aí ele sugestiona, ele fala, ele indica: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua família. Ele estabelece um plano. Você que é pai, você que é mãe, estabeleceu um plano para o seu filho. Ele está vivendo o seu plano? Ele está fazendo a faculdade que você quis? Nem sempre acontece, não é verdade? Com Deus também é a mesma coisa. A pergunta é: quem quer viver o plano de Deus para a sua vida hoje? Se você está fora do caminho que leva ao centro da vontade de Deus e ao seu plano, amém. Mas se você está fora da rota que leva ao centro da vontade de Deus e consequentemente o seu plano, você está andando na corda bamba. Porque é perigoso andar fora da proteção e do cuidado de Deus. Porque viver no plano de Deus é viver sob os seus cuidados, sob a sua proteção. É viver segundo aquilo que Ele falou na sua palavra. Como eu disse, se nós decidirmos viver o nosso plano, podemos nos frustrar. Mas se nós decidirmos viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, aí sim, nós viveremos plenamente tudo aquilo que Ele já planejou para mim e para você. Aleluia. É você que decide hoje, viver os planos de Deus ou viver os seus planos. Viver o propósito de Deus ou viver aquilo que você acha que é melhor. Jesus, ele vai sugestionar você: vem para mim, porque eu quero mudar a sua história. Vem para mim, que eu quero governar a sua vida. Quantas pessoas vêm para Jesus, mas não permanecem em Jesus? Por quê? Porque na primeira dificuldade, acabam desistindo. Eu tenho uma palavra para você nessa noite que quer desistir. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, portanto, não desista dele. Ele está falando com você que disse: eu estou a ponto de desistir. Ele não desiste de você, aleluia. Ele está contigo no vale ou no monte. Ele está com você. Ele colocou o Espírito dele em você. Ele marcou você. Ele selou você. Você está carimbado com o selo dos céus. Você é dele. Ele te chamou de filho. Como sair da presença de um Deus que cuida? Ah, mas está difícil. Difícil com Deus é lucro, filho. Difícil sem Deus é prejuízo. Difícil com Deus é lucro. Então experimenta perseverar na presença dele, porque ele tem palavras de vida eterna. Ele tem palavras de vida eterna para mim e para você. Não fuja do centro da vontade dele. Aleluia. O centro da vontade dele é bom.
O centro da vontade dele é perfeito. Ainda que sejamos imperfeitos, ele é perfeito. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui. Não desista. Eu estou com você. Não desista. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus libera uma palavra, Ele libera para poder mudar. Quando Deus libera uma palavra, Ele libera para poder transformar. Quando Deus libera uma palavra, Deus libera para poder libertar. Aleluia. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é que está saindo do altar. Essa verdade é que me cura. Essa verdade é que me limpa. Essa verdade é que me restaura. Essa verdade é que me coloca de pé. Essa é a verdade de Deus para mim e para você nessa noite, meu irmão. Anima-te. Levanta. Deus está com você. Deus está com você. Ele é o Deus criativo. Ele é o Deus que criou todas as coisas para a gente desfrutar. Ele é perfeito. E como perfeito que Ele é, Ele criou todas as coisas perfeitas. As suas digitais estão aí para todo mundo ver. Ainda que alguém não acredite que Deus exista. Porque de fato Deus não existe. Como? Deus não existe. Existência quer dizer que deixou uma vez, não existia, mas passou a existir. Deus é eterno, gente. Não tem início, não tem fim. Ele sempre foi. Quando Moisés perguntou a ele, vem cá, e o que é que eu vou dizer para o povo lá? Quem foi que me enviou? Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus disse, Moisés, fala para eles, eu sou, te enviou. Ponto. Fala para isso para eles. Eu sou, te enviou. O que é isso? Eu sou está fundamentado no verbo ser. E ali Deus está dizendo, eu sou ontem, eu sou hoje, eu serei amanhã. Eu sou o que você precisa, Moisés. O que você precisar, eu sou. Aleluia. Eu sou infinito, eu sou eterno, eu sou autossuficiente, eu sou o que sou. Aleluia. Ele é grande, meu irmão. Esse Deus que você serve não é qualquer Deus, não. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Deus todo-poderoso, que mede as águas do mar com as suas mãos. Aleluia. Porque a gente acha que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus? Porque achamos que o nosso problema é grande, esquecemos que Deus é maior do que o nosso problema? Porque achamos que o problema pode nos frear, se nós temos um Deus ilimitado, um Deus que só basta dizer, haja, ponto, vai acontecer. Um Deus que só basta dizer, seja curado, seja liberto, veja, aleluia, só basta Ele falar. A pergunta é, você tem ouvido Deus ou não? Calem as vozes ao vosso redor e ouça tão somente a voz de Deus que ecoa no seu interior dizendo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu estou precisando de um milagre. E eu continuo acreditando que Deus vai fazer o milagre. Não importa o tempo, Ele falou que vai fazer. E eu estou sustentado naquilo que Ele disse. Todas as vezes que Deus se manifestou na Bíblia dizendo que Ele iria fazer algo, Ele fez. No Antigo Testamento. Quando Ele se revela ali em Gênesis capítulo 18, para Abraão e Sarai, ou melhor, Sara, versículo 40, do capítulo 18, Ele fala, olha, virei a este tempo e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara estava atrás da porta dando risada. Eu? Misericórdia, estou velha, já cessou a menstruação, estou aqui na menopausa, como é que eu posso gerar? Aí o Senhor falou,
Haverá, porventura, alguma coisa impossível para Deus? Haverá, porventura, alguma coisa impossível para Deus? Se Deus cria o tudo do nada, com o poder da sua palavra, e Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra, o que é que Ele não pode fazer? Só basta dizer. Mas Ele não diz toda hora. É uma direção específica que Ele dá muitas vezes. Você não vai ouvir muitas vezes Deus falando. Você tem que buscar essa voz, essa palavra que sai da sua boca. E não é qualquer lugar que você vai ouvir a voz de Deus. Tem lugares que você muitas vezes anda que Deus não está falando, que Deus não se manifesta, que Deus não é adorado, que Deus não é reverenciado. Então, é um ambiente que é construído para que a voz de Deus possa ser escutada. Abraão, onde ia, ele levantava um altar, e ele queria que Deus direcionasse os seus passos, porque de fato ele estava numa terra que ele não conhecia. Para isso ele precisava que Deus direcionasse seus passos, porque Deus pediu a ele: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Então, todas as vezes que Abraão chegava no lugar, ele levantava um altar, dizendo: Senhor, me dá direção. É isso que nós devemos fazer todos os dias. Senhor, me dá direção. Eu preciso de uma palavra de direção tua, porque se o Senhor me direcionar e gerar convicção em mim, eu vou. Aleluia. É assim que nós devemos fazer. Pedir a Deus uma direção. O problema é que muitas vezes nós não pedimos direção a Deus. E quando as coisas dão errado, a gente ainda culpa a Deus. Por que, Jesus, tu permitiu? Por que, Deus, o Senhor permitiu isso? Aí Deus olha lá de cima e fala: não é bonitinho, bonitinha. Tu faz o que tu quer e ainda tu quer me culpar. É hora de ouvir a voz de Deus, queridos. É hora de ouvir e escutar aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. É hora de nós atentarmos aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso espírito. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você. Ouça a minha voz ecoando dentro de você. Não vai ou vai. É você que vai ter a sensibilidade, ou buscar essa sensibilidade de perceber quando é que Deus está falando e quando é que Deus não está falando. Isso é uma construção de relacionamento, queridos. Eu já busquei a Deus para poder tomar algumas decisões na minha vida. E todas as vezes que eu busquei ao Senhor para poder decidir algo, Ele não me deixou entrar em enrascada. Ele não me deixou entrar em apuros. A começar pelo meu casamento. Aleluia, com minha mulher ali. Deus se interessa em responder corações quebrantados, contritos e que amam a sua direção. Se você ama a direção de Deus e sabe que ela é a melhor para a sua vida, portanto, a partir de hoje, em nome de Jesus, busque a direção de Deus para você não entrar em enrascada, porque muitas vezes isso pode acontecer. Eu conheço pessoas que não pediram a direção de Deus e acabaram entrando em enrascada, e o negócio foi feito, e para desfazer é difícil. Então, queridos, no nome de Jesus, deixa Deus trabalhar na tua vida. Permita que os céus possa governar você. Permita que os céus possa direcionar os seus passos, porque Ele tem interesse que o haja dele aconteça na sua vida. E é interessante aqui, porque ele vai, no versículo 4, separar a luz das trevas. Ele separa no versículo 4, luz das trevas. Versículo 3 ele disse: haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Não há nenhum tipo de comunhão entre a luz e as trevas, queridos. Há uma separação.
eu não posso andar em trevas e dizer depois que eu estou andando na luz. Por quê? Porque esses dois ambientes não se relacionam. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Quem segue a Jesus está na luz, porque o rastro de luz segue aquele que está andando nos passos de Jesus. Aleluia. Aonde Jesus está andando e você está caminhando atrás, o rastro de luz vai estar cobrindo você, e você vai viver de forma clara para poder enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É Jesus que vai à frente. Jesus, ele é a luz inacessível. Jesus, ele disse que nós seríamos a luz deste mundo. Obviamente que aqui é como se fosse um refletor que reflete a luz, como a lua que reflete a luz do sol. Nós somos os refletores de Deus na terra, que reflete a luz de Deus. Então assim, queridos, nós não podemos dizer que estamos em Jesus se nós estamos caminhando nas trevas. Porque Jesus, melhor, Deus, ele fez uma separação entre a luz e as trevas. Aonde você tem andado? Na luz ou nas trevas? Porque não há nenhum tipo de relação nesses dois ambientes. E trevas fala de um reino. Existe o reino das trevas, que existem leis, é um reino legal, existem leis que regem esse reino, mas também é o reino da luz, que também existem leis. Quem anda nas trevas quebra o princípio da lei da luz. E quem anda na luz, automaticamente quebra os princípios do reino das trevas. Jesus, quando ele se manifesta para desfazer as obras do diabo e dissipar todas as trevas. Aonde a luz está, as trevas têm que sair. Não existe, queridos, ou é luz ou é trevas. Quando ele vem para arrancar minhas trevas. Porque um dia eu estava nas trevas, eu estava caminhando com as pessoas das trevas, mas eu fui alcançado pela luz, e ele me transportou e me colocou no reino da luz. E hoje eu estou desfrutando desse reino da luz. É assim que ele quer para mim e para você, que a gente venha desfrutar do reino da luz. O reino que traz compreensão, porque quem anda em trevas não sabe para onde vai. Lá fora, quando eu estava lá, eu batia a cabeça para um lado, para o outro, não entendia por que não dava certo as coisas, por que eu não ficava no emprego, porque eu não me relacionava bem, porque eu tinha alguns problemas. Mas quando eu vim para a luz, tudo fez sentido, porque de fato a luz tira as escamas dos meus olhos. Assim como Paulo, que as escamas dele caíram, assim acontece quando Jesus, nos tira lá das trevas e nos coloca no reino da luz. Ele quer fazer isso nessa noite. Ele quer arrancar escamas que estão causando cegueira espiritual em algumas pessoas aqui nessa noite. Ele quer arrancar você do reino das trevas e te transportar para o reino da luz. Deus faz separação entre a luz e as trevas. Caminhar com Jesus é caminhar nessa luz, queridos. É impossível estar nele e não desfrutar da luz que é ele. 1 João capítulo 1 versículo 5 fala que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Desfrute da luz de Deus que já habita dentro de você, mediante o Espírito Santo que ele já te deu. Desfrute disso, ame isso, anele por isso, porque a luz de Deus está dentro de você, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Agora tem um dado interessante para poder finalizar aqui, queridos. Observe que no terceiro dia ele cria a luz.
E ele fala que havia tarde e manhã, no versículo 5. Chama o Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Mas ele só vai criar o firmamento no quarto dia. Os luminares, né? O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E as estrelas também, que são os luminares. Então, se Deus só vai criar depois a lua, as estrelas e o sol, então quem é que estava causando a luz no terceiro dia? É interessante isso, porque os cientistas muitas vezes querem buscar alguma contradição nisso aqui, mas a Bíblia, ela revela, a Bíblia ela é poderosa para poder mostrar quem de fato é Deus. Eu disse aqui e volto a dizer, você não conhece Deus se não for por intermédio da sua palavra, queridos. Você não conhece Deus se não for por intermédio da sua palavra. Apocalipse capítulo 21, bota para mim por favor, versículo 23 a seguir. Olha o que Apocalipse vai dizer. Eu disse que Apocalipse 21 era o que? Era uma recriação de novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Deus estava ali, na verdade, causando a luz, porque Ele é a luz inacessível. Deus se revela na Bíblia como Deus da luz, que faz separação entre a luz e as trevas. A sua presença gloriosa estava ali iluminando todas as coisas. E nós de fato não precisaremos de sol, e nem de lua, nem de estrelas na Nova Jerusalém. Coloca Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Olha aqui também o relato, 22, 5, Apocalipse. Aqui fala algo parecido sobre o que eu falei aqui do capítulo 21. Apocalipse 22, 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Quem tem esperança de viver para sempre com Deus, habitando nessa luz poderosa que é Ele, aleluia, aplauda Ele nessa noite, porque Ele estará proporcionando isso para mim e para você. Aos vencedores, Ele vai estabelecer isso, aleluia. Quando Ele escreve a carta às igrejas ali da Ásia Menor, e revela para João, Ele vai sempre dizer, aos vencedores, ao que vencer, ao que vencer. E eu estou aqui pregando para vencedores nessa noite, que vencerão os obstáculos dessa vida, que vencerão as tentações dessa vida. Foque o seu olhar em Jesus Cristo, faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, vença pelo poder do nome de Jesus, porque, queridos, Ele te dá força para vencer. Ele te dá força para vencer. E Ele criou um reino de luz para você desfrutar todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida você Deus já criou isso. É interessante porque Deus, Ele, depois da revelação de Gênesis, Ele já estabeleceu todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 6 vai dizer que Ele já criou todas as coisas. Está feito, está pronto, está tudo consumado. Tudo já está preparado nos céus para a gente, a noiva do Cordeiro, ser recebida, ataviada, adornada, bonita, linda. Mas enquanto isso não acontece, Ele vai purificando a sua igreja, Ele vai lavando a sua igreja, Ele vai limpando através da sua palavra a sua igreja, porque a igreja que vai subir aos céus é uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Essa é a igreja que vai subir, queridos. E Ele está nos purgando, Ele está nos limpando, Ele está trabalhando dentro de nós. Permita que Ele trabalhe dentro de você.
Peça a Ele para sensibilizar os seus ouvidos nessa noite, para que você possa ouvir claramente a voz do Espírito Santo dizendo a você: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença que eu vou te aperfeiçoando. Anda na minha presença, porque assim você vencerá os obstáculos da vida. Fora de Deus não há possibilidade, queridos, de nós vencermos. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem: rapaz, é difícil. É difícil se a gente for lutar na força do nosso braço, queridos. Mas se a gente lutar através do poder do Espírito Santo, a gente vai vencer. João 16:33 fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode vencer no poder do Espírito Santo. Você pode vencer os obstáculos, você pode vencer as dificuldades, você pode vencer a doença, até a morte você pode vencer se você estiver guardado nele, porque a palavra de Deus nos diz que a morte, ela não mais terá domínio sobre nós. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu por nós. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E nós também nos ressuscitaremos. Ou melhor, Jesus vai nos ressuscitar naquele grande dia. Acredite nisso. Essa é a esperança que a palavra de Deus nos dá hoje e sempre. Porque Jesus não está morto. Ele está vivo. E Ele nos deu um poder sobrenatural. O Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. E faz com que você vença as dificuldades da vida. Aleluia. Fique em pé, queridos, por favor. Deus é o Deus de poder, que faz aquilo que eu não posso fazer. Enquanto eu estiver lutando com a força do meu braço, eu não vou conseguir. Porque as nossas armas não são carnais. 2 Coríntios 10, versículo 3, fala que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Talvez você esteja perdendo porque você está lutando com a sua arma carnal. Talvez você possa estar perdendo porque você está lutando com as suas armas, com os recursos humanos. Aprenda a depender de Deus e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu não estou falando aqui da boca para fora. Eu estou falando aqui de algo que eu vivo. Aprenda a viver com as armas de Deus e você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Deus vai fazer algo poderoso. Aceite esse desafio hoje. Aprenda a viver se utilizando das armas de Deus. E você vai ver se você não vai vencer. Faça isso em nome de Jesus. Pega essa palavra em nome de Jesus e vença isso. Porque Deus tem interesse em que você rompa, em que você venha transpor todas as dificuldades. Aleluia. Aleluia. E Deus falou aqui com algumas pessoas. Pessoas que querem desistir. Deus, Ele te viu nessa noite. Deus, Ele encontrou você nessa noite. Embora você esteja em meio à multidão, Deus, Ele te viu, porque Ele te conhece, sabe onde você mora, sabe o seu CPF, sabe o seu endereço, sabe a hora que você acorda, a hora que você dorme. Ele conhece toda a sua vida. Toda a sua vida está diante do olhar criterioso de um Deus que enxerga com os olhos como chamas de fogo. Aleluia. 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 É bom saber que Deus está me olhando. É bom saber que Deus está me enxergando. É bom saber que Ele está observando os meus passos. Isso é protetivo para quem anda em luz com Ele. É protetivo para quem anda em uma vida sincera com Ele. É protetivo para quem anda aliançado com Ele.
Mas Deus quer trazer você das trevas para a luz, meu irmão. Deus quer arrancar você das trevas para a luz. Assim como Ele fez comigo. Aleluia. Ele quer fazer com você nessa noite, meu irmão. Você que entrou aqui nessa noite e você não tem conseguido vencer a força do pecado. Eu disse aqui, pecado é errar o alvo. Pecado é você deixar de ser aquilo que Deus criou para você ser. Você não tem conseguido romper isso, mas pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus, saia do seu lugar e entregue a sua vida a Jesus nesta noite, e você sairá das trevas para a luz de Deus, e você viverá uma novidade de vida. Não é amanhã não, é hoje. Hoje Ele quer mudar a sua história, hoje Ele quer mudar a sua vida. Basta tão somente você querer, basta tão somente você decidir e dar o primeiro passo, porque Ele está aqui de braços abertos. Assim como na criação o Espírito de Deus estava se movendo sobre a terra sem forma e vazia, Ele está aqui nessa noite se movendo sobre a vida de cada um de nós. Ele sabe quem está sem forma, Ele sabe quem está vazio e vazia nesta noite. O Espírito de Deus sabe quem está andando numa vida vazia. O Espírito Santo de Deus sabe como as pessoas estão muitas vezes numa vida completamente deformada. Mas Jesus, Ele quer mudar a sua realidade hoje. Jesus quer mudar a sua vida agora. Ele quer fazer isso, é hoje, é agora, é nesse exato momento, em nome de Jesus.